Seja muito bem-vindo a mais um programa Café e Psicologia, um programa onde a gente une fé e psicologia para ajudar as pessoas. Eu estou aqui com a minha amiga Mariana Monteiro, que ela é psicóloga. Eu arrumei um título para mim. Você arrumou? Eu sou Pedro Maciel, sou pregador da Palavra de Deus. Agora arrumei, porque eu não tinha o que falar de mim, né? Falava que a Mariana é psicóloga e na hora que era eu, o que eu falava, cara? Legal, você tá fazendo dever de casa. Então eu estou melhorando, cara. Estou aprendendo. E hoje, o pessoal que está assistindo aqui a gente pela live também, nós vamos falar sobre depressão, que é um tema que, infelizmente, né, essa geração que a gente está aí, tem afetado muita gente, né? Tem muitas pessoas que falam que é o mal do século, né? A depressão. Porque é algo que acomete várias pessoas, pelo menos ao menos uma vez na sua vida, né? E muita gente ainda acha que, voltando no que a gente sempre bate, que é frescura, né? A depressão é uma que a pessoa mais fala que é frescura, que se quisesse sair, saísse da situação, dava pra sair, que é falta de ter o que fazer, que é falta de ter vontade, né? A depressão é o mais comum das pessoas falarem isso. E também é muito comum as pessoas usarem a depressão de maneira errada. Falarem assim, estou com depressão, nossa, estou deprimida. E na verdade não é, você está triste. Isso é uma coisa interessante, né? Vamos mandando um boa tarde ali para a tia Camila, que mandou boa tarde pra gente. Boa tarde. Seja bem-vinda aí, tia Camila, hoje tem café. Existe, isso aí a gente vai falar aqui, mas existe um quadro depressivo e existe alguns momentos de uma tristeza profunda, né? Que é o que a gente pode falar aqui hoje para a pessoa não confundir, né? Sim, tem a questão da tristeza, de ser só uma tristeza, né? Realmente um momento de tristeza, um momento de angústia. Vamos pegar um exemplo prático, né? Quando alguém tem um falecimento de um ente querido, né? Infelizmente em tempo de Covid, né? Isso pode acontecer, ou com alguém conhecido. É normal que a pessoa fique triste, né? A gente até espera que a pessoa fique triste, né? Então fique triste, passe por um momento de tristeza profunda e tudo mais. O que não pode é isso persistir, né? Aí a gente já tem que dar uma olhada diferente. Então, tem a tristeza, tem o humor deprimido e tem depressão. E dentro da depressão, do transtorno de humor da depressão, ainda tem a depressão, um episódio depressivo e a depressão maior. O episódio depressivo é uma coisa específica que deu aqui todos os sintomas, as características de depressão, mas passou aquele episódio e a pessoa cessou a depressão. E já tem a depressão maior, que daí a gente consegue ver por mais tempo, ao longo do ano e tudo mais. É uma persistência maior. E hoje vai dar pra gente falar um pouquinho de cada um? A gente pode tentar, dentro do tempo, vamos ver o que dá pra gente fazer. Só aquele lembrete que eu fiz na última live, a gente sempre vai fazer. As nossas lives, os nossos vídeos, né, tem o intuito de ajudar as pessoas, mas de forma alguma substitui um tratamento com um profissional da área de psicologia, psiquiatria, com um tratamento médico. Então nós sempre vamos aconselhar isso, né, para todo mundo que estiver nos assistindo. Nosso intuito é dar o melhor que eu tenho, o melhor que a Mariana tem, para que você possa ter uma melhora, para que você possa se sentir melhor depois desse vídeo. Mas lembrando, né, que nada substitui a correta orientação médica de um profissional da área da psicologia, que vai diagnosticar, né, o seu quadro e vai saber tratar da forma correta, né? Sim, principalmente, que aqui é para a gente poder identificar, para você poder chegar talvez no seu terapeuta ou no médico e falar assim, olha, eu escutei falar, eu estou apresentando alguns sintomas, será que pode ser, né? Porque, mais uma vez, uma frase clichê que eu sempre falo, conhecimento é poder. Então, a partir do momento que você tem conhecimento sobre, você consegue agir sobre aquela questão. Então, me identifiquei com algumas coisas que a Mari falou. Será que eu tenho depressão? Então, vou investigar isso de uma forma mais profunda, né? Tem até, a gente está recebendo até algumas mensagens aqui. Deixa eu vou ter que me aproximar da câmera aqui, senão não vou conseguir ler. Só um minutinho. Uma mensagem aqui, ó. Leira Arejados. Não sei o que, como é que é? Não sei mais o que depressão, nem sei o que é tristeza. Aí mandou aqui também. Difícil. E a tia Camila mandou assim, ó. Tem tipos de depressão que perduram por apenas um dia e já passam. Aí
Aí ela colocou ali embaixo outra coisa. Minha mãe perdeu a visão e passou por momentos muito difíceis. Hoje ela diz que tem dias que acorda com depressão. Isso pode ser algo realmente que tem que se tomar cuidado, né? Ter uma atenção maior. Principalmente, assim, quando passa por algum processo lesivo, e aí a gente pode falar que essa perda de visão foi algo lesivo, mudou a configuração da pessoa ali. Então, talvez a pessoa não consiga ressignificar isso de forma sadia. Então, seria interessante, Camila, procurar algum médico, se a sua mãe já é mais idosa, ir num geriatra, por exemplo, para falar sobre esse sintoma depressivo, sobre essa tristeza que ela anda sentindo, para poder identificar certinho se é a depressão ou não, tá? A depressão, seria interessante enfatizar mais uma vez, a depressão não é tristeza, a depressão é algo que te incapacita de realizar coisas. Então, sabe, acho que para ficar bem claro e a gente conseguir distanciar a tristeza da depressão, vamos pegar uma coisa que a pessoa gostava muito de fazer. Então, uma coisa que ela gostava muito, muito de fazer, muito mesmo. Não sei, o que você gosta muito de fazer, Pedro? Olha, eu gosto, vamos criar aqui, eu gosto muito de jogar futebol. Eu não jogo futebol, mas só um exemplo. Um exemplo, ele gosta de jogar futebol, então todo sábado ele ia jogar futebol e tudo mais, com os amigos e tudo mais. Ele começa a sentir uma tristeza, ele começa a ir no futebol, mas o futebol não traz mais essa alegria para ele. De repente, ele para de ir no futebol, porque ele não sente mais vontade de fazer algo que trazia muito prazer a ele. Então, esse é um sinal, vamos dizer assim, de alerta. Se eu gostava muito de fazer uma coisa, me dava muito prazer e eu paro de fazer, é um sinal de alerta pra gente, algo tá errado. Por que antes eu gostava e agora eu não gosto mais? Claro que os gostos mudam, né? A pessoa pode deixar de gostar de alguma coisa, mas aí ela tenta achar prazer nas outras coisas e não consegue. Tenta achar prazer, sei lá, uma pessoa gosta muito de cozinhar, não vê mais graça em cozinhar, a pessoa vai perdendo o apetite, então tem algumas características aí da depressão. Muito interessante isso, né? E queria só ler aqui uns textinhos da Bíblia que eu anotei, porque é interessante que a gente une, né, a fé e a psicologia e vê que na Bíblia muitas pessoas passaram por momentos assim. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra depressão, mas você vai encontrar na Bíblia expressões como essa desses textos que eu vou ler. Eu já tenho eles anotados aqui, então é bem rápido. Salmo 31, 9. Olha o que o salmista diz. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Ou seja, ele estava passando por um momento de uma dor profunda, né? Daqui a pouco a gente vai chegar num personagem onde realmente ele parou com tudo na vida dele, por conta de uma tristeza. Provérbios 17, 22 diz o quê? O coração alegre é um bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Falando de uma tristeza profunda, né? Algo que, como a Mariana falou, pode ser uma depressão, se é um quadro dentro disso que ela explicou, e que isso traz um prejuízo físico. E o último versículo que eu queria ler, até mesmo Jesus um dia, ele não tinha um quadro depressivo, mas ele passou por um momento muito difícil, de tristeza profunda assim, na vida dele, que está lá em Mateus 26, 38, onde ele falou assim, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele pediu ajuda ali para Pedro, Tiago e João, que estavam com ele no momento da crucificação, antes da crucificação, no Getsemane. E ele falou, eu estou numa tristeza aqui mortal. Então veja, até mesmo Jesus, enquanto homem, passou por um momento desse difícil, né? Então a gente vê que todos eles que passaram por esses momentos encontraram um refúgio, encontraram uma forma de vencer isso, e algumas dessas coisas a gente vai falar aqui hoje. Sim, e aí eu acho interessante a gente também falar, aproveitando aí, muito bem ilustrado, quais seriam então os principais sintomas para a gente conseguir detectar se pode ser que eu esteja com depressão ou não. Então eu vou ler que é uma série de sintomas, então vai anotando aí, se você tiver, você ergue um dedinho. Tristeza ou humor deprimido, tá vendo que a tristeza e o humor deprimido, eles são um sintoma da depressão. Então, não é só isso, tá?
perda de interesse ou prazer nas atividades que antes apreciava. Alteração no apetite pode estar tanto ligado com comer demais ou comer de menos, né? Então, aumento de peso ou perda de peso. Problemas para dormir, tipo insônia, ou então aquela pessoa que não quer fazer nada, só quer ficar deitado na cama dormindo. Perda de energia e aumento da fadiga, então a pessoa começa a cansar de fazer pequenas atividades, ela se sente cansada, se sente exausta, tá? Baixa autoestima, né? Autoestima negativa, presença de sentimentos de culpa, então aquela pessoa sempre carrega que ela é culpada de tudo, que ela merece o que está acontecendo com ela merece essa tristeza, dificuldade de pensar, concentrar ou de tomar decisões, né? E pensamentos, esse daqui é o que mais me traz alerta, que são pensamentos de ordem suicida, né? Começa a ter a idealização suicida. Então esse é um sinal de alerta máximo pra gente. Porque, assim como o que o Pedro acabou de ler, acho que no último que você leu, Mateus, que foi o próprio Senhor Jesus que disse aquela frase. Que estava doendo nele, Tava né? com uma tristeza mortal. Mortal, legal. Porque quem sente vontade de tirar a sua própria vida, na verdade, ela acha que a dor de morrer vai ser menor do que a dor que ela está passando. Então, dá para entender mais ou menos o que Jesus quis dizer ali, né? A dor de morrer, a dor era uma dor insuportável, era uma dor que não dava para ele aguentar. Então, muitas pessoas recorrem ao suicídio por essa questão, né? E muitas pessoas falam que quem se suicida é uma pessoa que não tem força, nem coisa do gênero, mas não tem nada a ver com isso. Porque ela tem tanta força, né? Mas ela tá cansada às vezes de lutar sozinha. Então esse é um sintoma que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente encontra. Se eu tô pensando na morte, se eu tô idealizando como eu poderia morrer. Só de pensar, idealizar, já é um sinal mega de alerta que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Certo. Eu queria dar aqui um exemplo, até eu já usei esse personagem como exemplo, mas a gente não detalhou a história dele tanto, que é o exemplo de Elias. Elias, ele chegou a ter um quadro assim na vida dele. Eu quero só ler aqui, eu vou ler um trechinho, falar de um item, depois a gente comenta. Está em 1 Reis 19, eu devia ter deixado aberto, né? Mas tudo bem. Para ganhar tempo. Os outros eu anotei, porque esse é grande. Não é grande. 3 e 4, olha o que diz lá. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte para si mesmo. E ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, ele chegou a pedir a morte, ele chegou a falar: Deus, eu quero que o Senhor me mata, eu não quero viver mais. E o que aconteceu com Elias? Essa é a primeira reflexão que eu queria fazer e pedir para a Mariana nos ajudar aqui com o olhar da psicologia. Elias, ele tinha passado por uma situação de grande enfrentamento com vários profetas, né? Não lembro agora o número exato, se era 300 ou 400, e ali ele teve vitória sobre eles. E depois daquilo ele foi ameaçado pela rainha de morte. A rainha falou: igual você fez com esses homens, até o final do dia eu vou fazer com você. E diante da ameaça da rainha é que a gente encontra esse quadro aqui de Elias, onde Elias chega para Deus e fala: Deus, só sobrou eu, não tem mais ninguém, eu não quero viver mais, eu quero que o Senhor me mate. Agora, o que é a primeira coisa que eu coloquei aqui, que a gente pode fazer para um quadro assim, é pensar sobre o que tem nos entristecido. Até uma coisa que a Mariana tem ensinado eu fazer. Eu não tenho um quadro depressivo, mas nas nossas sessões aqui de terapia é um conselho que ela me deu. Pense sobre o que tem te entristecido.
Então, se a gente for olhar para Elias, fala assim, peraí, mas não faz um olhar de fora aqui, não desprezando a situação dele. Não faz sentido, né? O cara enfrentou 400 homens ali, venceu e de repente uma pessoa só faz uma ameaça para ele e de repente ele fala, Deus, eu quero morrer. Não faz sentido, né? Então, qual que é o primeiro conselho para nós? Depois a Mariana fala disso na psicologia. Pensar sobre o que está me entristecendo. Ver por que eu parei de fazer aquilo que eu gostava de fazer, por que eu me isolei, por que eu não tenho mais sabor na vida, né? Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes é que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, né? Porque é através dos nossos pensamentos que sentimos as nossas emoções, nossos sentimentos, enfim. Então, o pensamento é o que nos guia. Então, se a gente consegue meio que perceber o que a gente está pensando, a gente vai conseguir entender o nosso sentimento e a gente consegue trabalhar sobre ele. Não desprezando a última questão aí da pessoa, da rainha ter ameaçado Elias. Mas, vamos pensar o seguinte, eu sempre gosto de falar outra coisa para os meus pacientes, que tem um copo, tem uma pia, tá pingando água, você vai lá e você coloca um copo debaixo da pia. Então tem várias gotinhas que vão caindo naquele copo. E eu sempre pergunto assim, quando cai a última gotinha assim, derrama um monte de água do copo. O responsável por derramar toda aquela água é a última gota ou são todas as outras que caíram no copo? Todas as outras que caíram no copo, né, pessoal? Então, na verdade, vem acumulando, né? A gente não pode analisar a vida de Elias porque a gente não conhece ela por inteiro, né? Tudo que aconteceu na vida dele, o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Mas provavelmente essa última questão foi a última gota que caiu no copo e que derramou tudo. Então, às vezes a pessoa vai recebendo tudo e guardando para ela. Guardando para ela. E acaba que ela vai se sufocando com as coisas que não foram faladas, as coisas que não foram vividas, as coisas que não foram pensadas. E eu acredito, assim, aí é a opinião da Mariana, que seja mais ou menos isso que se torna a depressão, pelo que eu tenho de tempo de psicóloga, assim. É quando as palavras não são ditas, aquilo vai criando um sentimento, e aí vai lá nos sintomas que eu acabei de falar, de culpa, por exemplo, e vai crescendo de tal forma que a pessoa não consegue desvincular daquilo depois. Aí não entende o porquê que tá triste, o porquê que tá depressivo. Mas não aconteceu nada agora não, mas e todos os anos para trás? Tudo que aconteceu, né? Lembra que a gente é uma somatória de coisas, a gente não é uma coisa só, uma coisa sozinha. É um mundaréu de coisas junto, né? Tanto é que quando a gente vai analisar quais são os fatores que podem ter conexão com a depressão, tem fator biológico, tem fator ambiental, tem fator de situações específicas, tem a história da personalidade da pessoa. Então, são vários fatores, é uma doença multifatorial. Então, a gente tem que sempre atentar a tudo isso. Certo. Você quer continuar com o teu aí ou eu vou pra cá? Vamos lá. Tá. Vamos ver o que mais que pode causar, então, a depressão, né? O que pode causar? Eu tô me enquadrando aí, Mari, então eu acho que pode ser que eu tenha isso daí. Então, o que pode me ter iniciado eu ter a depressão? Então, tem algumas coisas aqui que são mais comuns, tá, gente, de causar. Então, outros transtornos psiquiátricos correlacionados, aí cai numa perguntinha que a gente respondeu semana passada, se era possível que a ansiedade virasse uma depressão. Sim, assim como é possível uma depressão virar ansiedade. Então, isso chama comorbidades, quando a gente tem dois transtornos psiquiátricos juntos, tá? Duas psicopatologias juntas. Estresse crônico, né? Uma pessoa que é muito nervosa, uma pessoa que é muito estressada, isso também pode gerar depressão, porque é a falta de controle. Disfunções hormonais ou problemas, por exemplo, na tireoide, também pode, porque como é uma questão bioquímica cerebral, também pode causar isso. Excesso de peso, sedentarismo, a questão da autoimagem, né? A pessoa que não tem uma autoimagem satisfatória, não tem um pouco de amor próprio aí, isso também pode ser o ápice da
desenvolvimento da depressão. Vícios como cigarro, álcool, outras drogas. Uma hiperconexão de estímulos, então hoje em dia também está muito acentuado a depressão, porque a gente tem estímulos o tempo todo, né? O celular está sempre nos estimulando, televisão, rádio, muita coisa que antigamente não tinha, então hoje em dia também tem mais. Traumas físicos ou psicológicos, como por exemplo agressões, relacionamento abusivo, né? Traumas de infância. Separação conjugal também entra aí, e dores crônicas também entrariam. Então são algumas, e aí eu acho que cai no que a Camila falou, né? Também nessa questão de perdas de alguma visão ou de algum membro, audição, também podem ser disparadores da depressão. Então tem tudo isso que pode ser que cause depressão na pessoa. Agora eu vou continuar lendo aqui o texto para ver como que Deus tratou a vida de Elias, né? É um ensinamento para nós. Aí Elias foi, né? Falou para Deus que iria morrer, e aí continuou aqui, ó. Versículo 5 de 1 Reis 19. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. E Elias comeu e bebeu e tornou a dormir. Segunda vez voltou o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. O que é interessante nisso aqui? É você ver que, geralmente quem é cristão, assim, está começando ou tem um entendimento errado, pensa que é tudo espiritual, né? Sim. Pensa que é tudo assim, não, é tudo demônio, é tudo anjo, é tudo espiritual. E quando você olha a Bíblia, você vê o próprio Deus tratando as pessoas de forma natural. Isso aí a gente sempre fala aqui no programa. Você vê Deus ali tratando de forma natural. O que Deus fez aqui? Ele não chegou em Elias e colocou a mão em Elias e removeu a tristeza. Ele não chegou em Elias e mandou o anjo, e o anjo foi lá e removeu. E em algumas outras passagens você vai encontrar Deus fazendo coisas sobrenaturais, sim, porque Deus ele tem todo o poder. Mas aqui o que Deus fez? Deus tratou o físico dele. Deus deu comida e pôs o camarada para dormir. Deu comida de novo e pôs ele para dormir, e depois ele foi fazer uma caminhada. Então, olha que interessante, né? A gente parando para refletir sobre isso, e se de repente você se encontra num quadro assim ou algo do tipo, procure tratar a parte física. Igual a Mariana falou agora há pouco ali, pode ser que seja algo biológico, ou até mesmo um tratamento com um profissional, um psicólogo. Eu chamaria de algo físico, porque aqui eu falo muito do físico e do espiritual. Então isso seria algo físico, você procurar a ajuda de alguma pessoa. O próprio Deus apoia isso, o próprio Deus usa desses meios também para nos ajudar. Isso que eu queria destacar aqui nessa segunda parte de Elias, que Deus fez no natural, falou: come, dorme, agora caminha. Isso foi o início da recuperação dele. E pegando o gancho aí, uma das técnicas que a gente usa dentro da psicologia que eu trabalho para tratar a depressão é ativação comportamental, né? Então, o que a ativação comportamental é? É justamente o que Deus fez com Elias, ó. Ele não estava comendo, estava lá, né, todo depressivo, na dele, né? Humor totalmente embotado. Primeira coisa que fez, dá comida. Então, come. Ativação comportamental, comendo. Quem já teve depressão sabe que às vezes a gente fica sem o apetite, sem a vontade de comer. E aí deu comida pra ele. E depois ativação comportamental de novo. Agora você vai andar? Então tem muitos pacientes que têm depressão que a gente fala assim: tá, eu não tô com vontade de sair de casa. Tem caso até que o psicólogo tem que ir até na casa da pessoa para poder fazer o tratamento lá, porque a pessoa não tem nem a vontade de sair de casa para fazer o tratamento. Então vai lá, o primeiro dia vai lá, o segundo dia vai lá, depois fala assim: não, então agora nós vamos conversar lá no quintal da tua casa. Então, tá vendo? Uma ativação comportamental. Então, não, agora na próxima sessão você vai lá no consultório. Ativação comportamental.
Não, você gostava de fazer o quê? Eu sempre pergunto isso para meus pacientes que são deprimidos. O que você gosta de fazer? Ah, agora eu não gosto de fazer nada. Mas o que você gostava de fazer? Ah, eu gostava de caminhar na João Pinheiro. Eu falo assim, João Pinheiro, quem tá assistindo no YouTube vai que não é de Poços, né? João Pinheiro é uma avenida onde o pessoal caminha aqui em Poços, tá? Aí vai que a gente tá ficando internacional, sabe? Ah, com certeza. Eu falo, vai caminhar na João Pinheiro então. Ah, nossa, mas me dá um desânimo só de pensar em caminhar. Não, você vai caminhar o primeiro quarteirão da João Pinheiro. Isso é o quê? Ativação comportamental. É o que mais funciona para paciente depressivo, porque a reestruturação cognitiva, a priori, é mais complicado para quem está no processo depressivo. Então a gente vai de técnicas comportamentais, em vez de ser técnicas cognitivas para o paciente depressivo, em estado de depressão. Então foi aqui Jesus. Muito interessante, ó. Você tá tendo uma oportunidade, você tem uma aula aqui, rapaz. Eu fiquei assim vidrado dessas palavras bonitas que a Mariana falou. E realmente, né, é um conhecimento muito bacana que a gente tem acesso aqui. Para eu fechar a historinha de Elias aqui, continuando a ler aqui o que aconteceu, e aí Elias saiu para caminhar, né? Deus falou, ó, come, Deus, eu quero morrer, come, dorme, caminha. E aí ele começou a caminhar. E aí Elias chegou numa caverna. E lá na caverna, olha o que aconteceu no versículo 9. Aí entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias responde para Deus assim, ó, Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os profetas à espada, e fiquei só eu, e agora o povo procura tirar a minha vida. Aí ele fala para Deus, né, ele expõe o que estava acontecendo com ele, e pulando um pouquinho aqui agora esse texto, versículo 15, o que Deus responde para ele? Ó, vai e volta o teu caminho para o deserto, e chegando lá, Deus passa uma missão para ele, né? Unge um novo rei, unge um novo profeta. E no versículo 18, Deus revela a verdade para ele. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O que eu extraí de importante aqui disso? A importância de procurar ajuda com alguém. A importância de procurar a ajuda de um profissional, de um amigo, de alguém que vai poder fazer o quê? Que você vai poder abrir o seu coração, que foi o que Elias fez. Elias falou, Deus, eu estou triste por conta disso, eu quero tirar minha vida por conta disso. E aí Deus tratou dele da primeira forma física, e depois Deus falou, por que você está aqui? Aí ele falou, só fiquei eu aqui, e o povo ainda está querendo me matar. E Deus mostrou para ele, falou, não, Elias, teu ponto de vista está errado. Que o que ele fala aqui, ó, também conservei 7.000 pessoas. Então olha que interessante, Elias ele estava preso numa estrutura de pensamento, e naquela estrutura de pensamento que ele estava, era o fim da vida, era o fim de tudo, só tinha ele de sobrevivente dos servos de Deus, e ainda eles iam matar o único sobrevivente. E aí, trocando ideia com Deus, Deus ajudou Elias a entender a verdade. Falou, não, cara, isso aí que você está acreditando não é verdade. Além de você, tem mais 7.000. Ó, chegou um cachorro aqui. Além de você, tem mais 7.000 homens e mulheres que são servos meus. Então é muito interessante, né? Você vê que Deus ali fez uma sessão de terapia com ele e ajudou ele a desconstruir um pensamento errado e construir um pensamento certo. Como é que chama esse pensamento quando está errado? Pensamento distorcido. Ele estava ali com uma distorção cognitiva, tá? Ele estava pegando, a gente pode falar que estava com um filtro negativo. Então ele passou e acreditou só naquilo que era negativo da questão que ele estava vivendo, né? Então isso é uma distorção cognitiva. Tem vários erros cognitivos que a gente tem, então um dia a gente pode falar sobre os erros cognitivos, né? É legal. E todos nós temos, tá? Ao longo da vida. Eu falo que esses erros cognitivos são como se a gente que usa óculos entende disso. Quem não usa vai imaginar. É como se a gente tivesse, quem é míope, tivesse sem óculos. Então, a gente vê o mundo cheio de erros cognitivos, cheio de distorções cognitivas. E quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a entender, começa a falar sobre as coisas, que é mais ou menos o que o Pedro falou, que Deus conversou com ele, a gente passa ou a colocar o óculos ou a limpar o óculos, né? E a gente começa a ver tudo com clareza.
Então, eu acho que foi mais ou menos por aí, né, que Deus trabalhou com ele, através de entender e perceber que o que ele estava vivendo era uma distorção cognitiva. Ele pegou só aquilo que importava. Focou no negativo. Focou no negativo. Pegou aquilo que para ele fazia sentido e abandonou tudo o resto. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes a gente não fala assim, ah, Mário, mas eu não sou bom em nada. Eu escuto meus pacientes falarem que eu não sou bom em nada. Nossa, tudo que acontece é culpa minha. Nossa, tudo? Por quê? Ah, não, porque aquilo que sei lá, porque o meu carro furou o pneu, porque eu perdi o emprego, porque não sei o quê. Esquece de ver todas as outras questões que estão de plano de fundo destas outras. A gente foca apenas no negativo. Isso é um modo de distorção da realidade, uma distorção cognitiva. Isso causa muito sofrimento, né, gente? Se quer encerrar a sua parte, eu encerro com Elias. Eu acho que assim, é só para enfatizar, né? Se você está com depressão, se você sentiu uma dessas questões que a gente falou, você se sentiu com elas, procure a ajuda de alguém para conversar, para falar, a ajuda de um profissional, né? Procure fazer algumas atividades, né? Como eu falei, que uma ativação comportamental. Estou sem grana, não consigo procurar um psicólogo, deixei meu nome no postinho, até hoje não me chamaram. Isso acontece com frequência. Então vamos tentar fazer algumas coisas que dá para você fazer sozinho até você conseguir achar a razão. Porque também não adianta a gente trabalhar a consequência e não achar o porquê. O porquê do que está acontecendo, o porquê da tristeza, o porquê da depressão. Senão a gente fica tratando só os sintomas, que é a falta de apetite, a falta de vontade de fazer as coisas, a falta de ter prazer, e esquece que o importante é descobrir o porquê que surgiu. Senão você vai sarar um pouquinho, daqui 2 semanas você está de novo. Então, eu entendo que às vezes é difícil procurar um profissional da área da saúde, então vai levando assim, mas quando der, procura alguém. É muito importante, tá, gente? Como eu sempre tenho falado no final também, né? Tem um texto aqui de Mateus 11, 28 ao 30, onde Jesus diz assim, ó: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, encerrando aqui essa live com esse pensamento de Jesus, nessa palavra de Jesus, de que seja depressão, seja ansiedade, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, você sempre vai poder, no final desse vídeo, no início do seu dia, a qualquer momento, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a Ele. Nós falamos aqui de como a psicologia trata isso, falamos aqui alguns exemplos da Bíblia, do que Deus fez, mas saiba que sempre existe um Deus que está aí do teu lado, que está aí junto com você, só esperando o momento que você vai fechar o seu olho aí e falar: Deus, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo tal coisa. E com certeza, né, Deus ele vai te ajudar, Ele vai ajudar você. Sem dúvida. A gente pode pedir força para Deus, né? Força para a gente conseguir mais um dia, força para a gente conseguir pedir ajuda, né? E Deus está ali com a gente o tempo todo, né? Deus é um Deus de amor, lembra disso, tá, gente? Então é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, depois quiser sugerir algum tema, quiser mandar alguma coisa no direct para nós, pode mandar, a gente vai estar lá para responder. Se você não viu, a gente colocou lá no YouTube, tem o link na bio, tanto minha como da Mariana, um vídeo sobre uma forma da gente aliviar a tensão, aliviar a ansiedade em menos de 1 minuto e 35 segundos. É uma coisa assim que eu faço, essa semana eu fiz muito isso e funciona, cara. Funciona mesmo, gente. Funciona Fácil, vocês demais. vão ver. Super funciona. Uma paciente minha até falou assim: Mari, eu tô muito mal, que não sei o que. Eu falei assim: vai lá no link, lá na bio, que tem lá a respiração pra você fazer. Ela foi, fez, voltou e falou assim: Mari, sucesso. Eu falei: é isso aí, gente. Sensacional. Super. Lembrando que isso vai, mais uma vez, diminuir os sintomas. A gente precisa descobrir a origem. Mas, para o momento de crise, é legal. Exatamente.
Então você que chegou até aqui, que assistiu toda essa live, o que eu quero pedir para você? Se inscreve aí no nosso canal, clica nesse botão vermelho aí, inscrever-se, ativa o sininho da notificação, deixa o seu gostei, manda esse vídeo para sua família, manda esse vídeo para alguém que você sabe que está enfrentando esse momento, que eu tenho certeza que pode ajudar essa pessoa. Também segue a Mariana lá no Instagram, segue eu também, já vai ter aparecido aí para você as nossas redes sociais. E fiquem com Deus e até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. E agora? E agora? E agora? Vai ter outra opção. Um erro de gravação bacana aqui já. Ou eu passo em frente às câmeras, ou eu faço outra. Também vai estar aparecendo aí na tela o meu Instagram, o Instagram da Mariana. Segue a gente lá, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a, como a gente sempre fala, não vou mudar de novo, porque eu enrolei demais. Tem que falar pouca coisa, filho, tem que ser direto, cara. Por isso